falarmos aqui vai ser pouco perto de Deus. E se alguém na rua te parasse e falasse assim, me responde uma pergunta, quem é Deus? O que você responderia? Uma das coisas que nós precisamos é estar preparados. Sabe, eu caminho com meu pai, ouvindo as mensagens dele e pregando junto há um bom tempo. E uma das coisas que meu pai sempre disse para mim foi: você tem que ter uma mensagem preparada, porque se você estiver em um lugar e alguém te chamar, você não vai poder falar assim, não, hoje não, obrigado, não quero pregar hoje eu não vou levar a mensagem. Se alguém abrir a oportunidade de você pregar, você tem que estar preparado. E esse ano eu trouxe uma pessoa comigo, na verdade eu trouxe 3, né? A Michele, minha esposa, o Danilo, meu sobrinho, e o Venâncio, que ninguém conhece. E uma coisa que me surpreendeu muito hoje não, esses dias, foi que faltava uma pessoa para pregar nos 12 dias nossos. Meu pai preparou tudo, e aí faltava um dia. E ele falou assim, eu não quero pregar mais vezes, né? Eu quero dar a oportunidade de outras pessoas pregarem. Aí ele chegou numa irmã da igreja e falou, você prega? Ela falou, não, eu não estou pronta, eu não sei, eu não quero, obrigado. E naquele dia, ao meio-dia, ele chamou o Danilo, o meu sobrinho, e falou assim, tem coragem de pregar, Danilo? E o Danilo falou, tenho. Danilo tem 18 anos. E não é de agora que ele faz isso. A vez que ele me surpreendeu foi quando eu pedi para ele abrir o culto. E ele veio aqui, abriu o culto e ele falou coisas que eu nem imaginava. E hoje eu quero dar uma oportunidade do Danilo falar um pouco da mensagem dele para vocês. Então hoje vocês vão ter 2 mensagens dele. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos, amém? Uma das coisas que eu tenho aprendido nesses últimos dias, no final do ano de 2024 para cá, é que Deus, Ele é merecedor. Como sempre eu abro alguma frase, e a frase que me tocou muito nesses 12 dias, que Ele cresce e nós diminuamos, é do John Piper, que ele fala assim, Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. E o texto é de... Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Filipenses 4. Glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Filipenses 4, do 4 ao 13, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazer, e o Deus da paz será convosco. O que eu queria falar é que Deus, Ele é merecedor. Mas Ele é merecedor do quê? Ele é merecedor de filhos inteligentes, Ele é merecedor de filhos honestos, filhos santos, filhos que mostram a nobilidade. Nos primeiros versículos de Filipenses 4,
Paulo ele está falando assim, alegrai-vos no Senhor, porque Ele está perto. Amém. Glória a Deus. E como nós devemos nos alegrar no Senhor? Com contentamento. Logo mais, eu esqueci de uma parte do texto, mas Paulo ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. E Paulo ali, ele não estava numa fazenda, ele não estava num resort, ele não estava num bem bom neste contexto. Ele estava numa prisão. Ele estava numa prisão e ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, nós como filhos de Deus, nós não estamos impunes de passar necessidades, de passar perseguições. A igreja do Senhor, quando Jesus fala de Mateus, que o reino dos céus era tomado à força, ela está falando que a igreja sempre passa pelas perseguições. E as necessidades nossas são as maiores do mundo. E Deus merece filhos que o honram, filhos santos, filhos humildes, que Aleluias. não importa a situação, não importa a necessidade, não importa o que esteja passando, mas que diga sempre a Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Você pode passar pelas necessidades, Ele te fortalece. Você pode passar pelo deserto, Ele te fortalece. Aliás, nós temos que ser gratos por passar pelo deserto, porque nós não estamos mais presos no Egito. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Deus é merecedor. Merecedor de filhos que o amam, que o adoram, filhos que honrem o seu nome. Sabe, eu tenho mania de colocar um título em todas as minhas mensagens. E essa mensagem, eu coloquei nela o título de Eu Decidi. Glória a Deus. Sabe, aquele dia que você talvez se olhou no espelho e percebeu que você estava um pouquinho acima do peso e falou, eu decidi que de hoje em diante eu vou fechar minha boca e vou comer menos. E eu vou fazer algo para mudar essa realidade. Eu estava observando, no começo desse ano, algumas decisões que eu tomei no ano passado. Começamos o ano e eu lembro de estar com a Michelle conversando e a gente falou assim, esse ano a gente vai ficar na melhor versão do nosso corpo, a melhor versão da nossa vida. Então como que vai ser esse ano? A gente planejou uma viagem e aí a gente falou assim, não, nessa viagem a gente vai estar magro. O Vitão foi pregar lá, o pastor foi pregar lá. E eu falei para ele, falei assim, Vitão, eu vou fazer até o fim do ano. Lembra que eu falei isso? Se chegar no fim do ano e eu não ver resultado, eu paro de vez. Mas eu vou fazer até o fim do ano. E eu falei que eu ia mudar mesmo, eu vou mudar. E eu comecei falando, não, agora eu vou mudar. Chegou na viagem, eu estava igual. Do jeito aí, a viagem foi em agosto. Eu falei assim, bom, estou igual. Só que eu comecei o ano fazendo academia, aí eu fiz uma dieta, depois eu parei, fiquei doente, aí parei de vez, aí eu paguei 4 meses de academia sem ir. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Paguei 4 meses de academia. E eu só ia perceber quando descontava no cartão, porque depois disso eu ia me acostumando com a ideia de que eu ia voltar aquele mês. Porque eu falava assim, ó, descontou aqui a academia. Então, eu e você vamos para a academia. Vamos se organizar. E a gente vai para a academia. Tá bom? Tá bom. Começava a decidir, segunda-feira a gente acorda cedo e vai. Vamos embora? Vamos. Chegava na segunda, cansado. E aí foi passando o tempo. E da viagem para o fim do ano, eu comecei com um peso. E eu terminei 11 quilos a mais do que eu comecei. Olha como que a decisão de
verdade. Não é só uma decisão. Tem que ter o de verdade. Pode mudar. Porque quando eu comecei falando que eu ia decidir, eu tinha um propósito para a minha vida. Porque comecei uma empresa, eu precisava começar. O Vitor veio e falou assim: mano, você começou uma empresa, cuida do seu físico, porque é importante. Eu falei, é importante mesmo. Mas não foi de verdade a decisão. Foi uma decisão de um momento onde eu coloquei algumas coisas que me motivavam, mas não foi de verdade. E aí eu comecei esse ano falando de novo. Não, dessa vez eu vou, como é o ditado, né? Eu vou entrar no chão. Amém. Dessa Nós vez cremos. E aí, a abençoada da minha esposa falou assim: vamos tirar o açúcar? Poxa, é a coisa que eu mais gosto. Doce. E eu, na empolgação, falei: vamos. Quando? Segunda-feira a gente começa, tá bom. Eu achei que ela ia mudar de ideia. E ela não mudou. Segunda-feira, acabou o açúcar. Meu pai, que coisa difícil. Passou um dia, eu já estava meio... Eu fui dormir, eu acordei meio assim. Que estranho, né? Essa noite foi estranha. Aí fui tomar um café e já... Nossa, esse café, não. Sem açúcar não. E foi. Eu tirei. Não estou falando que eu não voltei atrás, não. Eu estou até hoje sem açúcar. E aí eu fui. Primeiro dia, segundo dia, daqui a pouco comecei a perceber que eu estava com dor. Dor no corpo. Minhas articulações doendo. Eu falava, que estranho. Eu dormi, acordei 8 horas de sono e acordei com tudo moendo. Parecia que um caminhão tinha me atropelado. E aí eu falava assim para ela: nossa, eu estou me sentindo mais cansado. E está muito sem graça. Sem um doce. Aí ela falou assim: traz uma bala para mim sem açúcar, pelo menos para ter aquele gosto doce na boca. Comecei a chutar bala sem açúcar, mas eu já vi que não dá, porque é muito caro aquela bala sem açúcar. E beleza. Falei, vou comprar um adoçante para tomar no café. Passou uma semana com dor. Sabe, quando você decide que a sua vida vai mudar, eu aprendi com isso, que as primeiras coisas que vão acontecer são coisas que vão te deixar com talvez uma dor. São coisas que vão te deixar talvez com um incômodo. Ah, eu decidi que a partir de hoje eu vou ler a Bíblia. Pode ter certeza que você vai ter sono. Você vai pegar a Bíblia, vai começar a ler a Bíblia e vai falar assim: nossa, que sono, que canseira. Aí você vai fechar a Bíblia e vai falar assim: daqui a pouco eu volto a ler. Você deixa ela ali do lado, passa, sei lá, metade do dia você volta, pega a Bíblia e vai ler de novo. Aí você começa: meu Deus, que canseira é essa? Do nada ele dá. Aí você fala: não, tá bom, eu decidi que a partir de hoje eu vou ser saudável. Aí você percebe que tudo para quem é saudável é mais caro. Você pensa: é difícil ser saudável. E eu falava isso para o Vitor, até que ele me apresentou soluções assim que podiam entrar no caminho. Mas como que nós devemos fazer para que as nossas decisões elas possam de fato ser cumpridas? Porque muitas vezes a gente vem aqui, pega o projeto de vida nosso, e a gente vai lá e escreve: Deus, esse ano eu quero um salário de 4.000 reais. Aí você pega e fala: Deus, é isso que eu quero, meu salário, 4.000. Você vem aqui, coloca no altar, você ora, e você passa 12 dias orando, e você pega e fala assim: bom, Deus vai fazer. Só que chega no mês de março, você já esqueceu tudo que você escreveu aqui. Aí você começa a viver o que o dia a dia te proporciona. Você fala assim: bom, o salário de 4.000 ainda não chegou, vou me contentar com o de 1.200, tá bom. 1.500, né, o salário mínimo, vou ficar: ai Deus, obrigado, pelo menos eu tenho um salário. Sabe, eu ouvi esses dias uma frase que marcou a minha vida, e é o que eu quero, sabe? Eu não quero chegar no céu
e Deus pegar uma gaveta e abrir ela e falar assim: filho, olha essa gaveta que eu tenho aqui. Aí ele abre e mostra um monte de projetos, um monte de bênçãos, um monte de coisas e fala: tudo isso aqui era seu, mas porque você não cumpriu aquilo que você falou que ia fazer, eu não te dei. Olha, você lembra o salário de 4.000? Está aqui, ó. Está arquivadinho aqui, ó. Era só você ter feito isso que você prometeu que ia fazer. Ah, você lembra que você falou aqui, pediu um carro novo para mim? Ó, está aqui. Eu não te dei porque você não fez. Porque a sua decisão não foi de verdade. Eu não quero chegar no céu assim. Eu lembro que eu cheguei aqui e coloquei assim: Deus, eu quero um salário de 4.000. E passou um tempo e eu não consegui. Meu salário batia 2 e ficava em 2 e eu ficava: e agora, Deus? O que eu faço? Aí passou um ano. E eu lembro que eu cheguei aqui no primeiro ano de namoro com a Michele e ela ainda não conhecia direito a minha loucura. Eu lembro que Deus chegou para mim e falou assim: me dá seu salário. E eu falei: Deus, mas eu ganho 2.000 e eu tenho que pagar minhas contas, e eu tenho cartão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu tinha pago algumas coisas já, porque infelizmente tem coisa que o cartão nem espera você falar se pode ou não. Caiu na conta, ele já pega. E eu falei: Deus, eu não tenho inteiro, mas Deus falou: me dá tudo que você tem. A minha resposta foi: tá bom. Eu chamei a Michelle, fui no banco, falei: vamos no banco comigo, vou te mostrar onde é que. Ela falou: o quê? Eu falei: olha isso aqui, ó. Coloquei o cartão, saquei R$700. Só podia 700, aí fui no outro caixa, R$700. Ela falou: o que você está fazendo? Eu falei: eu vou dar de oferta. Deus me pediu. E aí ela falou assim: mas tem certeza? Porque em suas contas, como você vai fazer? Aí eu falei assim: eu confio em Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que se eu perguntar para cada um aqui, se você confia em Deus, você vai dizer que sim. Eu confio em Deus. Mas e se Ele tirar tudo que você tem? A sua confiança continua a mesma? Um dia ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, eu não quero tudo que você tem, eu só quero o seu filho, que é aquele que eu te dei. Sabe quanto tempo Abraão demorou para agir? Muito rápido. O senhor quer? É seu, Deus. Ele pegou, ele caminhou durante 5 dias e levou o filho dele. Imagina você caminhando 5 dias para entregar o que Deus te deu, a coisa mais importante da sua vida, e você está carregando e falando: Deus me pediu isso aqui. E aí você está indo. E sabe o que a Bíblia vai dizer em Hebreus? Que Abraão tinha tanta fé em Deus, tanta confiança em Deus, que ele confiava, ele acreditava que Deus ia ressuscitar Isaac. Então ele acreditava que ele ia colocar Isaac no altar, ele ia matar Isaac e Deus ia ressuscitar Isaac. Olha como ele confiava em Deus. E quando Deus pede algo para nós, muitas vezes a gente fica pensando: é coisa da minha cabeça. De verdade, eu peguei o meu salário na mão e eu estava ali, sentado ali, enquanto meu pai pregava e falava assim: hoje é o dia que você vai trazer a sua oferta. E dentro de mim eu acreditava que Deus ia falar assim: Lucas, não mate o Isaac, põe o salário no seu bolso de novo e vai para casa. E eu ia falar: obrigado, Senhor. Só que Deus não falou nada. E eu coloquei o envelope, Malemar passava no buraquinho ali, ó. Daí eu falei: bom, amanhã Deus vai prover e vai pagar minhas contas. Deus não fez nada. Passou um mês, eu não paguei minhas contas. E eu falei assim: será que era coisa da minha cabeça? Vou pegar um dinheiro emprestado para pagar minha conta. Peguei emprestado, paguei minhas contas. Só que no mês seguinte começou a abrir portas que eu nunca mais vi fechar. Glória a Deus, aleluia. Sabe, teve um período que eu ultrapassei o salário que eu pedi. Amém, Deus. Glórias a Ti. E Deus nunca mais voltou atrás do que Ele prometeu.
Então, quando você decidir e você colocar algo aqui, eu sugiro que você tire uma foto com o seu celular e fale assim: todos os dias eu vou ler aquilo que eu falei. Ah, mas isso é loucura. Tem um cara chamado Jonathan Edwards. Ele era um teólogo, ele era um filósofo e foi muito considerado como um pensador. E durante um período da vida dele, ele escreveu 70 resoluções. Uma resolução é algo que ele escreve dizendo: eu resolvi ir a alguma coisa. Jonathan Edwards começa escrevendo: eu resolvi que a partir do dia de hoje farei tudo para a glória de Deus e para o meu bem. E ele escreveu 70 resoluções. E uma das resoluções era engraçada, porque ele falou assim: resolvi que farei tudo o que for possível para cumprir a resolução acima. Ou seja, ele achava que escrever aquela resolução não era o suficiente, mas ele precisava relembrar que ele precisava fazer aquilo que ele se propôs a fazer. E aí, a regra dele era a seguinte: uma vez por semana, eu sento com essas 70 resoluções e eu leio elas todas. Para quê? Para quando eu chegar no fim do dia, bom, eu vou comer esse doce. Não, mas eu resolvi que eu ia tirar o açúcar. Eu lembro disso. Quando alguém te oferecer algo, olha, uma balinha. Não, obrigado, eu resolvi tirar o açúcar. Ai, a gente foi no aniversário hoje. Poxa, fiz um bolo. Falei, não estou comendo açúcar. Nossa, vai sobrar bolo para a semana inteira. Eu falei, nossa, que triste. Porque eu gosto de doce. Eu comeria o bolo que era para a semana inteira, eu comeria num dia. O Vitão está de prova. Não sei nada não. Quando nós decidimos de verdade, nós vamos fazer igual o Jonathan Edwards. A gente vai chegar e vai escrever assim: Senhor, eu decidi que eu quero. Olha como é diferente de falar: Senhor, me dá. Mas é Deus, eu decidi que esse ano eu quero um salário de 4 mil. E eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para esse salário chegar. E a partir disso, é o Senhor que resolve. Amém. Porque se eu faço o que eu posso, o que eu não posso, Deus faz. Mas nunca na vida você vai ver resultados diferentes com ações iguais. Se você continuar com a mesma vida que você tem, é muito pouco provável você alcançar o que você sonha. Porque para você alcançar, você precisa de mudança. E mudar dói. Eu lembro que eu tinha algumas coisas que eu precisava mudar. E eu comecei a falar: não, eu preciso mudar isso na minha vida. Aí eu comecei a perceber o quanto difícil seria mudar aquilo. Uma das coisas que eu tive que mudar é a minha paciência. Eu era muito estourado. De repente eu falei: eu preciso ser paciente. Aí você vai orar. Fala assim: Deus, me dá paciência. Ele põe uma pessoa atormentada do seu lado. Para quê? Para treinar a sua paciência. E aí você fica lá assim: eu pedi paciência, o Senhor está me dando uma pessoa que está me dando raiva. Uma vez o cara falou uma história que ficou na minha cabeça sobre um homem que chegou a Deus e pediu: Senhor, eu quero vencer aquela batalha, eu quero vencer aquela luta, me dá força. Deus falou assim: está vendo essa pedra? Empurra ela. Esse homem começou a empurrar e falou: quando você conseguir mover essa pedra de lugar, eu vou te dar tudo o que você deseja. Aquele homem falou: eu vou. E ele começou a fazer força. Todos os dias ele tentava mover a pedra. E ele se esforçava e não ia. Aí passa-se muito tempo, Deus aparece e fala com ele. Ele fala assim: Deus, por que o Senhor fez eu perder meu tempo tentando mover a pedra? Eu pedi para o Senhor para vencer uma batalha. Aí Deus fala para ele assim: você não moveu a pedra, né? Não. Mas olha os seus braços como estão mais fortes.
Olha a sua perna como está mais forte. Olha a sua resistência como está melhor agora. Olha como você está respirando melhor. E eu acho que agora, com todas essas coisas que você conseguiu, você vai vencer a batalha. Amém. Glória a Deus. Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que a gente não entende no começo. Mas que depois que a gente faz e Deus começa a responder, a gente começa a ver que realmente aquilo era a porta que Deus abriu para a gente começar a colher. Então, se você tem algo para decidir na sua vida, uma sugestão pessoal minha é: decida deixar Deus crescer em todas as áreas da sua vida. Amém. Glória a Deus, Senhor. Mas como que eu faço isso? Como que eu deixo Deus crescer nas minhas finanças? Deixa Ele falar o que você vai fazer com o seu dinheiro para você ver. Talvez Ele vai ser agressivo igual Ele foi comigo. Você acha que Deus pediu um salário uma vez só? Não, pediu várias. Você acha que Deus pediu um relógio? Quantos relógios eu dei embora? E eu sei que Deus sempre proveu mais do que eu esperava, mais do que eu precisava. O pastor Jefferson Campos, ele tem uma frase que ele sempre fala nas mensagens dele, ele utiliza, que é o DDD: decisões decidem destinos. Aquilo que você decidiu hoje, a partir de agora, pode mudar como você vai chegar no fim do ano. Amém. Glória a Deus. Aquilo que você escolher agora pode mudar totalmente a sua vida até o fim do ano. Talvez você comece o ano hoje de um jeito, falando: Deus, eu queria ser muito mais alguma coisa. E Deus vai falar assim: decida isso. A sua decisão vai fazer você alcançar aquele lugar. Amém. Sabe, existe um ponto A, que é onde nós estamos, e os nossos sonhos que estão no ponto B. Para a gente chegar no sonho, a gente tem um caminho. E algumas coisas não vão deixar a gente chegar. Muitas vezes Deus vai falar para você: abandona essas amizades. Se você não abandonar, Deus não vai deixar você passar a porta. Deus vai te mandar deixar alguns hábitos para trás. E se você não deixar, Deus não vai deixar você passar a porta. Aí você tem duas escolhas: ou você muda o seu sonho, ou você muda o seu caminho. Se você escolher mudar o sonho, outro caminho vai te levar até lá. E talvez esses caminhos possam deixar você chegar com aquela coisa. E sabe o que é engraçado? É exatamente o que eu falei. O brasileiro tem isso na mente. A gente foi ensinado a ser assim. Um salário de 4 mil é muito difícil hoje. Muito difícil a gente ter um salário desse no mês. E aí, a gente vai diminuindo. Tá, Deus, se o Senhor me der 3, tá bom. Comecei pedindo 4. Aí chegou no meio do ano, Deus não me deu ainda. Falei: Deus, se o Senhor me der 3, eu já me contento, tá bom. Eu chego no fim do ano com 3. Aí Deus me dá 3, passa mais 2 meses de falar: Deus, 2 eu já estou aceitando. Olha, Senhor, 2 já muda a minha vida. E a gente vai diminuindo o nosso sonho e encaixando dentro de algo que não é aquilo que a gente queria. Mas a gente aceita. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção. Não é dúvida, é toda sorte de bênção. Então você já é abençoado por Deus. Você só precisa entender quais decisões você precisa tomar hoje, para que Deus possa liberar essas bênçãos na sua vida. Quando nós vemos o tema desse ano, que é que Ele cresça, se você for para a parte em que João está pregando ali, o texto vai dizer que João está num lugar, e os discípulos de João chegam dizendo: Mestre, aquele homem que o Senhor deu testemunho, Jesus, ele está batizando também. E lá onde ele está batizando, ele também está pregando. E muita gente está seguindo ele. Eu acredito que ele estava falando: o Senhor está perdendo. O Senhor está deixando ele ganhar. Se o Senhor não fizer nada agora, mestre João, se o Senhor não fizer nada, o Senhor vai perder a corrida.
E aí João vem com essa frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus, aleluia. Um versículo antes, João vai dizer assim: quem tem a noiva é o noivo, e não o amigo do noivo. Aleluia, Senhor. Sabe, eu amo a versão da Bíblia, a mensagem. Eu não vou pedir para você abrir, porque você já sabe o texto da mensagem, mas eu vou ler esse texto. A Bíblia, a mensagem em João, capítulo 3, versículos 29 e 30, diz assim: é por isso que o meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. Olha como é interessante. A versão da mensagem está descrevendo um casamento, aonde João é o padrinho e ele está aqui ocupando o lugar central, que é preparar o caminho do noivo. E então ele começa a dizer: eu estou feliz, o meu cálice está transbordando, porque ele chegou. Glória a Deus. O noivo veio, o Messias, aquele que nós tanto esperávamos, está aqui. Então ele diz: é necessário que ele ocupe o centro das atenções. Sabe, que ele cresça para mim, é exatamente isso, que ele ocupe o centro das atenções. Quando Deus te perguntar, quando alguém te perguntar, como foi que você conseguiu um salário desse? Qual resposta você vai dar? Foi Ele. Deus abriu uma porta, Deus me deu, Deus fez, Deus agiu, Deus colocou na minha mão. E aí você tem uma forma de colocar Ele no centro das atenções. Amém. Como foi que você conquistou tanta coisa? Foi Ele. É hora de Ele ocupar o centro das atenções da sua vida. Não somente para as pessoas à sua volta, mas para você. Para você poder entender qual é o melhor caminho. E eu preciso correr, porque eu não preguei nem metade, mas vamos lá. Se você observar as escrituras no Salmo 23, que é muito conhecido, Davi começa falando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Davi ele vai dizer que o Senhor é o provedor de todas as coisas. E o verso 3, esses dias atrás foi um devocional meu, aonde eu entendi algo. Nós conhecemos Deus. Eu perguntei aqui no começo, se alguém te perguntasse quem é Deus, sabe como os judeus responderiam? Em vários nomes: Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Jeová Jireh. E cada um desses nomes tem um significado. E cada significado e nome foi dado em um momento da vida e circunstância. Agora, se alguém perguntar para você quem é Deus, a sua resposta é: Deus é Pai, Deus é amor. Será que a pessoa vai entender de verdade isso? Como que eu explico que Deus é Pai para alguém? Ela vai falar assim: mas como? Me explica melhor. Como assim Deus é Pai? Aí você vai falar assim: você precisa provar, né? Eu também concordo. Preciso provar para saber mais. E aí? Qual é a chama que você acende em mim falando isso? Agora, quando você fala: não, Deus é o meu provedor, é Ele que sustenta as minhas mãos. Eu vi um vídeo esses dias atrás que um cara vai pedir dinheiro para o outro e fala assim: dá um pouco de dinheiro para eu comprar um almoço. Aí o cara fala assim: peraí, pega umas moedas e fala: isso aqui era o dinheiro que eu estava juntando para pagar a minha mensalidade. Então, vai lá, compra o seu almoço. Aí o cara é uma ação social ali, ele fala assim: por que você me deu dinheiro? Se era importante para você. Ele responde com uma frase que eu anotei na minha Bíblia. E sempre que eu tenho uma frase assim, eu anoto, para eu nunca mais esquecer. Ele disse: o meu sustento não está em minhas mãos. Aí o cara começou a meio que chorar. E ele falou assim: cara, isso aqui era um teste, eu tenho aqui para te dar $5.000. Toma. E aí ele fala assim, ele começa a falar: eu não sabia como eu ia pagar meu aluguel, a minha mensalidade. E realmente,
Ele falou antes e se cumpriu naquela mesma hora. O meu sustento não está em minhas mãos. Sabe, Salmo 23:3, Davi vai dizer: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E hoje a minha mensagem em forma de decisão é: ser guiado é totalmente desafiador. Você já vendou os seus olhos e pediu para alguém te guiar até algum lugar para você ver como é difícil? Sabe que você dentro da sua casa, você conhece cada espaço que tem lá. Então você está dormindo no quarto e levanta para ir no banheiro. Você fala assim: bom, eu não vou ligar a luz porque eu sei aonde eu vou. Conheço tudo. Então você anda aqui, você põe a mão em alguma coisa, é aqui, vira, vai para lá. E quando alguém tira alguma coisa de lugar, o que acontece? Você dá aquele, bate o dedinho assim na quina da cadeira. Senhor, obrigado. Em casa, a gente comprou 4 cadeiras. E aquelas abençoadas daquelas cadeiras não fecham embaixo da mesa. Então, de todo mundo que passou em casa, todo mundo, mais umas 4 pessoas tropeçaram na cadeira. Não teve ninguém que não tropeçou na cadeira. Aí imagina isso à noite, você falando: eu vou no banheiro, e alguém puxa a cadeira e deixa fora. Aí você bate o dedinho. Engraçado que esses dias atrás meu pai pregou, e eu não quero que aconteça com ninguém de vocês aqui. Porque meu pai falou exatamente isso, sobre bater o dedinho, e naquele mesmo dia eu bati o dedinho. Eu, na hora, lembrei do meu pai falando. E eu falei: pai, culpa do Senhor. Sabe, você está num lugar que você conhece 100% é fácil. Agora, quando você vai para um lugar onde você não conhece nada, é totalmente desafiador. E para você tomar essa decisão, precisa ser algo que você não pode voltar atrás. Abraão, quando Deus chama ele e fala: sai da tua terra, da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei, Deus não falou para ele: eu vou marcar no Google Maps aí e você já vai direto lá. Eu vou pôr no seu Waze, você vai entrar no carro e vai cair lá. Esse é o lugar que você vai. Não, Deus simplesmente falou: sai. É a mesma coisa aqui com os olhos fechados. E ele começa a ir naquela direção. E Deus vai guiando os passos de Abraão. E com Davi foi exatamente da mesma maneira. Ele foi guiando os caminhos de Davi. Foi levando Davi por lugares que muitas vezes, se Davi parasse para pensar, ele ia falar: Deus me esqueceu. Deus me abandonou. Deus me deixou para trás. Mas como Davi conhecia o Senhor, ele nunca pensou nisso. Então hoje eu trouxe aqui 3 pontos rápidos para você decidir nesse ano. Deixar Deus guiar a sua vida e você alcançar aquilo que você quer. Olha que engraçado. Amém, glória a Deus. Não é algo meio estranho a gente pensar assim? Poxa, eu vou deixar Deus me guiar para conseguir aquilo que eu quero. Pois Jeremias diz isso. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia, glória a Deus. Ou seja, Deus fala: eu sei os pensamentos, eu conheço o caminho, basta você deixar eu te guiar. Amém. E o primeiro processo para você deixar Deus te guiar é conhecer. Se você pegar um cego e falar para ele: deixa eu te guiar, se ele não te conhecer, muito pouco provável ele vai falar: tá bom, vai lá, vamos lá. Ele não sabe onde você vai levar ele. Então, para guiar, ele precisa conhecer. E conhecer não existe assim: poxa, eu conheço você agora, acabei de conhecer, confia em mim aqui. Confia que vai dar bom. É igual aqueles cara que fica postando na rede social assim: ó, tá pagando bem, hein? Pode confiar. Aí você fala: puxa vida, eu vou confiar. Vou pôr 300 aqui, vai dar 50 mil. Quem conseguir me ajuda, eu também quero.
mas a gente precisa conhecer. Oséias diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Amém. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus a ponto da nossa confiança ser tão grande nele que se ele falar para você, faça isso agora, você faz. Amém. Esse é o segundo ponto, confiar. Quando você conhece, você confia. Nós aprendemos a confiar nas pessoas sem conhecer, né? E aí a gente acaba muitas vezes se decepcionando. Só que, ao contrário de pessoas, Deus nunca vai te decepcionar. Amém, verdade. Então, se você conhecer a Deus e confiar nele, mesmo que você não conheça, se você confiar, ele não vai te decepcionar. Ele nunca vai te decepcionar. É verdade. Talvez as coisas não venham no tempo que você está achando que vai vir, mas quando elas chegarem, você vai lembrar e falar: nossa, isso foi o que eu pedi. Eu lembro que quando eu comecei a pedir isso para Deus, o salário, Deus começou a me falar: está sonhando pequeno demais, está pedindo pouco. Eu falei: tá bom, Deus, o senhor quer que eu peça mais? O pedido era uma folha assim, ó. Eu fiz uma folha para cada tema desse. Eu falei: Deus, meu pedido é esse, então. Uma folha para cada um desses temas aqui. Está nas suas mãos. Pode falar o que eu preciso fazer. Quando você faz isso, cuidado com o que Deus vai falar. E Ele vai falar coisas que talvez você não queira. Eu sei que esses dois primeiros passos são muito importantes. Porque quando você começa a ser guiado por Deus, você começa a perceber que as coisas muitas vezes são diferentes daquilo que você achava de ser rico. Poxa, Deus falou que eu ia ser rico, e como está sendo isso? Estou cada vez mais pobre, que estranho. Talvez Deus precisa testar o seu coração primeiro, porque se Ele te der riqueza, você abandona. Se Ele te deixar milionário da noite para o dia, talvez você olhe e fale assim: obrigado, Deus, vou de domingo uma vez por mês na igreja. Vocês podem pensar que isso não existe, mas existe. Eu conheço pessoalmente um cara que pediu para Deus que queria morar perto da igreja. Ele orava: Deus, me faz morar perto da igreja, porque olha, todo dia eu tenho que andar 1 hora de carro, e aí Deus, eu gasto gasolina, e eu canso, e Deus me faz morar perto da igreja. E ele foi mudando, até que ele chegou a morar de frente para a igreja. E ele parou de ir na igreja. Aí o pastor foi lá: ô irmão, sentindo a sua falta, aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa para você que você não está indo na igreja? Ele falou: não, pastor, dá para ouvir o culto aqui do sofá de casa. Eu não preciso mais. Aí o pastor falou: ô Senhor, e agora? Quem vai casar dele? O pastor Jorge Linhares chegou num rapaz que ele ia lá pedir para Deus: Deus, me enriquece, me enriquece. Aí Deus enriqueceu ele. Eu vou falar números, mas eu não sei se era isso, mas eu vou usar um exemplo assim, aleatório. Ele devolvia R$200 de dízimo, um salário de 2 mil. Aí um dia ele começou a ganhar 20 mil. Ele devolvia 200. Aí o pastor falou: irmão, vem aqui no meu gabinete, vamos conversar um pouquinho. Você pediu tanto para mim, orar para você, para Deus te abençoar. Eu vi Deus te abençoar. Cadê a sua fidelidade? Aí ele falou assim: ô pastor, R$200 é uma coisa, 2 mil já é outra. 2 mil é o meu salário daquela época. Aí o pastor falou assim: então eu vou orar para Deus voltar você naquele salário, porque eu prefiro ver você no céu do que você no inferno com muito dinheiro. Naquele dia, o irmão mudou. Meu Deus, eu preciso voltar. Então Deus precisa muitas vezes testar o seu coração antes de te colocar na bênção que você pediu. A sua decisão em confiar em Deus vai ser algo que vai te levar no último ponto e no último estágio, que é provar aquilo que Ele tem. O salmista diz: guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. E em seguida ele vai dizer: leva-me às águas tranquilas. Sabe, Deus tem paz para te dar. Ah, mas as contas estão chegando. Existe uma paz que excede a todo entendimento. Glória a Deus. Ou seja,
Quando você chega nessa paz, você vai olhar e falar assim: as contas estão chegando, mas o Deus sustento não está nas minhas mãos. O Deus em quem eu confio vai me ajudar. Ele vai abrir uma porta. Ele vai talvez fazer por mim. Deus pode fazer. Mas para isso você precisa decidir. E para eu finalizar, o pastor já pode vir, pastor, para cá. Para eu finalizar, você precisa decidir deixar Deus te guiar. Essa decisão não vai ser fácil de início, porque é como um cego que não está vendo para onde está indo. Mas lembra de uma coisa: quando você está dando passos em direção à sua bênção, Deus não está aqui do seu lado completamente. Ele já está lá te esperando. Ele já passou por todo o caminho. E Ele fala: é por aqui que você tem que vir, filho. Pode vir. Vem pelo caminho que eu estou falando. Eu já passei por ele. Eu já sei que vai dar certo. Pode vir. Sabe, eu não sei se todo mundo era assim, eu era. Eu gostava, muitas vezes eu estava jogando videogame. E aí, eu me enjoava. E eu queria chegar no final logo. Aí, ou eu baixava lá a pessoa que já zerou tudo, ou eu ia lá fazer um cheat e vencia. Mas eu fazia isso por quê? Porque eu sabia que aquilo ia me garantir uma vitória lá na frente. E essa vitória, eu sabia que ia chegar. Agora imagina, Deus sabendo todos os passos que você deve dar e falando para você fazer, só falta você decidir. Tá bom, Deus, eu vou. Eu não estou vendo o chão não, mas eu vou pisar porque eu sei que o Senhor vai pôr o chão. Eu não estou vendo onde isso aqui vai me levar, não, Deus, mas eu sei que a cada passo eu alcanço um pouco mais. Olha, num dia de neblina, você consegue enxergar só um pedaço, mas se você continuar andando, você nunca vai parar de ver o que tem na frente. É assim. Deus não te deixa ver o caminho, mas Ele te falou: você vai chegar, só vem por onde eu estou te guiando. Então decida hoje deixar Deus te guiar. Conheça Ele, confia nele, e então você vai provar as melhores coisas que você pode provar na sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Segurem nas suas mãos seus pedidos de oração, sua campanha dos 12 dias. Pastor Lucas vai orar pelo mês de agosto. Aleluia. Coloque de pé. Vamos abençoar o mês de agosto. Antes de abençoar, eu queria fazer algo que meu pai tem feito. Você pode dizer comigo: o mês de agosto. Não, vocês não jantaram ainda, né? Eu acho que dá para fazer melhor. Esses dias o Luan foi lá e falou: eu acho que todo mundo aqui está com fome. Vou precisar falar um pouquinho mais baixo. Mas vamos fazer uma força. Então vamos lá. O mês de agosto, já está na bênção. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Pai, abençoando o mês de agosto. Mesmo antes de chegar nele, nós já cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós já cremos que o Senhor já fez por nós muitas delas, ó Deus. E nós só estamos esperando chegar para poder provar, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor vai fazer nesse mês. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas coisas que nós nem pedimos e o Senhor já nos deu. Pai, muito obrigado por cada bênção, por cada livramento, por cada milagre, Pai, por cada pessoa que nós temos pedido para o Senhor trazer. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos que o Senhor já está lá e já fez por nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda, Senhor. Já estava saudando sobre essa glória a Deus. Conhecer, confiar e provar. Guarda mais essa pedrinha aí para você enfrentar os gigantes de 2025, amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor liberou sobre nós essa noite. Obrigado, Pai, por cada direção que o Senhor deu. Algo que o Danilo falou e eu guardei no meu
o Senhor de fato guie nossa vida e que nós possamos confiar em Ti, independente do que o Senhor pede, que nós possamos simplesmente obedecer, assim como Abraão fez. Pai, que essas palavras fiquem guardadas no coração de todos. É o que nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, antes da gente encerrar, tem visitante hoje, né? Quem é o visitante da casa ali? O irmão? Já veio alguma vez, irmão? Não? Amém, seu nome? Vanderlei Silva. Olha, lutador, rapaz. Estenda as mãos para o Vanderlei. Glória a Deus. Tem mais? Quem? Amém, seu nome, irmão? Milena? Milena e Vanderlei. Amados, se vocês não congregam em nenhum lugar, sintam-se bem-vindos a estar nessa casa conosco. Essa casa já ama a vida de vocês, deseja ardentemente cuidar de vocês e da família de vocês. Amém? Estenda suas mãos para eles. Vou fazer uma oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós queremos apresentar essas duas visitas, Pai, que estiveram conosco essa noite. Pai, que eles possam, Senhor, ter recebido a resposta que eles vieram buscar, Pai. Que eles possam, Senhor, ter se sentido muito bem, queridos e acolhidos por essa casa, Senhor. E que nós possamos, Pai, olhar para eles e dizer: conte conosco, nós oraremos por vocês, ajudaremos vocês, estaremos com vocês neste ano de 2025. Pai, ordene tua bênção, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então hoje. Amanhã temos mais um dia dos 12 dias de clamor.